Muito bem, estamos aqui de volta para a segunda parte da aula de consumidor. Aqui dando continuidade, né, o que estávamos vendo, o Marcos Dessaulni, ele definiu, né, o tempo vital, existencial ou produtivo dos consumidores e designou a teoria como responsabilidade por desvio produtivo, por isso usamos essa nomenclatura, né, teoria do desvio produtivo do consumidor. Então, dando continuidade aqui, né, essa teoria ela vem sendo aplicada pela terceira turma do STJ desde 2017, certo? Então, como exemplo, a gente tem um recurso especial 1.260.458, que foi julgado em abril de 2018 e que teve como relator o ministro Marco Aurélio Belise. Então, analisando esse recurso, né, segundo o ministro do STJ, Marco Aurélio Belise, especialmente no Brasil, é notório que incontáveis profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos ou exercendo práticas abusivas no mercado, contrariando a lei. E agora, na pandemia, as coisas pioraram ainda mais, né? Porque houve suspensão de sistema de atendimento ao cliente, né? Os saques, que são atendimentos por telefone, ficou só atendimento por chat, por e-mail. E no caso dos bancos, né, principalmente a Caixa Econômica, aquelas filas quilométricas para resolver os problemas do auxílio emergencial, né, desde o ano passado, e também os problemas dos outros clientes. Todo mundo numa fila só, aqui em Marcel mesmo é assim, né? Todo mundo numa fila só, no sol, né? Ou na chuva, aqui no inverno estava chovendo bastante, agora o sol escaldante, e a pessoa ficando ali até, né, altas horas da tarde ali, meio-dia, 1 hora da tarde, para ser atendida. Chega lá perto, ganha uma senha, e essa senha é quase disputada a tapa ali já no final do expediente, né? Então, são situações bem corriqueiras, infelizmente, agora durante a pandemia, e que mostram cada vez mais, né, como nós, consumidores, estamos sendo maltratados, né, por essas empresas, não só empresas privadas, mas também empresas públicas, no que diz respeito aí a esse atendimento, né, que com a pandemia ficou ainda pior. Mas já era ruim, ficou pior. E aí, então, a terceira turma, né, seguindo esse entendimento do Marco Aurélio Belise e em outros julgados, tem tido essa tendência, né, de julgar aceitando, acatando a teoria do Marcos Dessaulni. Só que a quarta turma do STJ não tem esse mesmo entendimento. Por exemplo, no ano passado, né, no final de 2020, no julgamento do recurso especial 1.406.245, o relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, teve seu voto confirmado pelos outros ministros da quarta turma, ou seja, foi votação unânime nesse recurso. Ele afirmou o seguinte: é recorrente o equívoco de se tomar o dano moral em seu sentido natural e não jurídico, associando a qualquer prejuízo incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotado de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando a dor, ao aborrecimento, sofrimento e frustração. Segundo entendo, observada sempre a máxima vênia, a teoria da responsabilidade civil pelo desvio produtivo do consumidor, que expressamente embasa os julgados mais recentes da terceira turma, reporta-se a danos que, em princípio, não são reparáveis nem calculáveis, muitos ostentando, ademais, feições de caráter patrimonial. Então, o Luiz Felipe Salomão coloca o dano do desvio produtivo até como dano material, até chega a admitir que seria dano material, caráter patrimonial e tal, mas como dano moral, não seria, né? E aí, esse é o entendimento da quarta turma, de que o desvio produtivo não deve ser aplicado, né? E no máximo, se for aplicado, vai ser como dano material apenas, certo? Além disso, seguindo aí no voto do Luiz Felipe Salomão, está assentada em princípios constitucionais para incidência direta na relação de direito privado,
caráter punitivo da reparação, e na questão da ilicitude, a abusividade e culpa, que, como visto acima em regra, são impertinentes, pois não são elementos necessários à responsabilidade civil objetiva. Então, ele justifica, né, que essa teoria traria de volta a análise sobre a culpa e sobre a ilicitude, o que não é cabível quando se trata da responsabilidade objetiva no direito do consumidor. É que casos dessa natureza são normalmente designados como mero dissabor, transtorno, aborrecimento, como tempo de espera em razão de longas filas no fornecimento de serviços, o mero descumprimento contratual, o envio de mensagens eletrônicas em massa, ou spam, entre tantas outras hipóteses. Então, o entendimento da quarta turma é que isso não é dano, é mero aborrecimento. Lembra que eu falei isso no começo, né, da aula, que há uma distinção aqui entre dano moral e mero aborrecimento, e essa tem sido aí a distinção do momento, já há alguns anos, e continua sendo muito utilizada nos julgados, tanto no STJ quanto nos outros tribunais Brasil afora. Todavia, essas mesmas situações podem, em ocorrências pontuais, ensejar uma violação dos direitos da personalidade e resultar em uma indenização por dano extrapatrimonial, se levarem a uma perda de tempo insana e efetivamente prejudicial àqueles direitos. Ou seja, na visão do Luiz Felipe Salomão, só haveria desvio produtivo se houvesse uma perda de tempo insana, completamente fora de qualquer lógica, né? E, claro, que trouxesse prejuízo aos direitos da personalidade do consumidor. Então, essa é a posição das duas turmas, né? Terceira turma, quarta turma. Seguindo. É claro que há situações limites, a exemplo da demora para atendimento médico emergencial de paciente em estado grave ou dos danos temidos pelo autor, inscrição em cadastro, desabonador ou eventual busca e apreensão do veículo vindicada pelo verdadeiro credor fiduciário do bem, com exposição a risco de direito da personalidade, honra objetiva ou subjetiva, nome, imagem, saúde, incolumidade física ou mesmo a vida, em que se poderia cogitar em dano moral indenizável. Ainda assim, na verdade, essa indenização não seria para a reparação dos transtornos, mas sim, como visto, pela lesão a direito da personalidade. Certo? Então, na visão do Luiz Felipe Salomão, que expressa a posição atual da quarta turma, não seria cabível, em tese, o desvio produtivo, né, como dano indenizável, só nessas situações extremas, que não seria o caso desse recurso que foi julgado. Então, o que temos aqui são duas turmas do STJ que julgam essas questões de direito do consumidor, a terceira turma e a quarta turma. Na terceira turma, há a admissão desde 2017 da teoria do Marcos de Salmo. Na quarta turma, não há essa admissão. Então, vai ser preciso que a seção responsável por essas duas turmas depois unifique o entendimento. Enquanto isso não acontece, temos essa possibilidade de que, se o recurso for para a terceira turma, já se sabe, vai poder adotar a teoria do desvio produtivo. Se for para a quarta turma, não vai adotar a teoria do desvio produtivo. Se for para a terceira turma, vira dano moral, né? Indenizável lá, dano existencial, dano pelo desvio produtivo. Se for para a quarta turma, é mero aborrecimento, portanto, não terá possibilidade de indenização, certo? Essa é a situação atual no STJ. Nos tribunais estaduais, há oscilações. Em alguns julgados se admite, em outros não. Geralmente, a admissão ocorre quando o tempo despendido, né, o tempo perdido para esse atendimento é excessivo e afeta, por exemplo, a rotina, ou seja, a pessoa deixou de trabalhar para poder resolver o problema e não conseguiu resolver. Deixou de ter seus momentos de lazer, perdeu férias, perdeu passagem aérea, etc. Aí, né, passagem de ônibus, etc. Aí, isso incorreria no desvio produtivo, certo? Então, não é uma situação qualquer que levaria ao desvio produtivo, mas situações de perda de tempo excessiva e que levassem também a essa modificação na rotina, né? Seja de trabalho, seja da vida pessoal, de descanso, lazer do consumidor, certo? Então, essa é a visão atual que se tem sobre a teoria do desvio produtivo, mas ela tem sido cada vez mais adotada. Essa é uma tendência realmente aqui no direito do consumidor, certo? Alguma dúvida sobre a teoria do desvio produtivo?
Ok. Então, vimos conduta, dano, agora vamos para o nexo de causalidade, né? O nexo de causalidade, ele traz aqui a comprovação da existência do fato causador do dano, seguindo as bases da teoria do risco-proveito ou do risco do empreendimento. Então, como não é risco integral, é preciso que se comprove o nexo entre a conduta e o dano. Ou seja, aquele ato do fornecedor, né, aquele fato praticado pelo fornecedor levou à prática do dano, tem nexo entre isso, essa conduta e o dano? Aí sim se comprovou o nexo de causalidade. Tem aqui a configuração da situação em que o fornecedor será responsável, né? Como a responsabilidade é objetiva, não precisa levar em consideração culpa, dolo, como já vimos. Então, basta que se configure aqui essa conexão entre a conduta e o dano. Houve isso, então está fechado o nexo de causalidade, portanto, estará definida a responsabilidade do fornecedor, certo? Era o que faltava para ver essa parte mais geral, né, da responsabilidade do fornecedor aqui nas relações de consumo, certo? Antes de passar para o próximo assunto, né, que a gente vai dar sequência aí, eu queria falar com vocês sobre duas coisas. Uma sobre a questão dos relatórios, né? Tivemos semana passada o ENIX, tivemos a semana de direitos humanos, e eu tinha já falado para vocês, como sempre acontece, que a gente vai incentivando vocês a participar dos eventos, e aí eu vou cobrando aqui, como atividades de incentivo, os relatórios, né? E aí tem dois relatórios aqui, como todo ano eu faço, o relatório do ENIX e o relatório da Semana de Direitos Humanos. Aí vocês vão escolher lá uma noite, uma manhã, uma tarde do ENIX e vão escolher da Semana de Direitos Humanos ou a quinta-feira ou a sexta-feira à noite, foram 2 noites de palestras, para fazer os relatórios. Naquele modelo que eu sempre peço, como teve lá das primeiras atividades da primeira prova, né? 2 a 3 páginas de comentários, uma página de conclusão, isso para cada relatório, certo? Depois eu deixo lá especificado no sistema para vocês essas regrinhas, mas vocês já fizeram, né? Quem já fez lá os relatórios da primeira prova já sabe como funciona para a segunda, é a mesma coisa, né? Só não recomendo pegar lá segunda-feira à noite, né? Porque só teve 40 minutos de palestra da administração, mas pode pegar segunda ou terça de manhã, que foram do direito, pode pegar terça-feira à noite, não foi do direito, mas pode, se quiser, falar sobre os projetos da enfermagem. Tem lá a terça-feira à tarde, né, que a gente teve 2 minicursos, e tem a quarta-feira à tarde, que teve simpósio de pesquisa docente e o outro minicurso sobre o caso do Pinheiro, né? E na Semana de Direitos Humanos, aí tem lá a escolha, ou a quinta-feira ou a sexta. Vocês vão preparar o relatório e vão me entregar daqui a 2 semanas, quando a gente voltar, né, que é o dia 9 de novembro. Então, 9 de novembro é a data final, prazo final para entrega desses relatórios. Cada relatório, se estiver certinho, vai valer até 1 ponto para a segunda prova. E aí depois eu passo a terceira atividade, que vai ser um exercício para finalizar aqui, certo? E aí outra coisa, esse era o primeiro recado. O segundo, né, é que a gente tem realmente muitas aulas aí perdidas por conta dos feriados. É muito feriado na terça-feira, é demais. Já vai ter outro na próxima semana, né? Então a gente teve aí nas últimas 4 semanas uma semana de aula. Então a gente vai precisar de uma aula de reposição. Isso aí é certo, né? E aí vocês tinham me falado semanas atrás que as sextas-feiras geralmente são um dia que vocês têm folga, né? Não tem a aula e tal. Então me confirme aí se existe alguma sexta-feira livre, que seria, por exemplo, na próxima semana mesmo, né? No dia 5 de novembro. Se vocês têm folga, né? Alguma aula vaga no dia 5, então a gente pode combinar de ter uma aula de reposição na próxima semana, porque aí não ficaria 2 semanas de novo sem aula, né? Teria pelo menos uma aula na semana que vem. E aí poderia ser no primeiro horário, né? 6h40 fica melhor do que às 8h30, né? Para não ter que esperar, né? Não sei se vocês teriam aula no primeiro horário, não sei como é que funciona. Me digam aí. Vocês teriam aula na sexta, dia 5 de novembro. Se não, tem aula no dia 5. Pode ser 6h40, a nossa reposição de uma aula, para ver se a gente adianta aí um pouquinho o conteúdo. Beleza, Beatriz está falando aqui que sim, está tudo certo. Não tem muita gente aqui na aula hoje, só tem 9, né? Mas, né? Dia 5, então, está livre, né?
a gente pode, então, marcar o dia 5, 6h40 para ser a nossa reposição? Certo. Então, vocês avisam aos colegas, tá bom? Que a gente vai ter aula no dia 5 de novembro, tá? Podia até ser essa semana, mas eu já marquei com o pessoal do segundo período, o Alberino está aqui, né, já está sabendo. O pessoal do segundo período vai ter aula comigo já nessa sexta, né? Aí eu marquei, vou marcando com vocês para a próxima, para garantir aí as reposições, né? Então, marcado aí dia 5 de novembro, 6h40, nossa reposição, para a gente compensar aí pelo menos um desses feriados aí que, né, tomaram nosso assunto, né? Está bem atrasado. Tá certo? Então, depois vocês avisam aí aos colegas que dia 5 de novembro, 6h40, será a nossa reposição. Para a gente ter uma aula, né, na próxima semana, pelo menos. Pronto. Então, dados os recados, definida aí a reposição para o dia 5, 6h40, a gente passa para o próximo assunto, que a gente vai começar a ver agora as responsabilidades nas suas regras próprias, né? Então, a gente vai começar a ver agora, né, porque temos duas grandes modalidades de responsabilidade do fornecedor do direito do consumidor. Responsabilidade por vício e responsabilidade por fato. Então, a gente vai começar vendo aqui a responsabilidade por vício, ainda com as regrinhas para diferenciar o que é vício de fato, e depois a gente segue para ver como é que funcionam as regras para o vício, né? Então, primeiro, o que é o vício? Então, vício no direito do consumidor. Então, vamos ver aqui o conceito, aspectos gerais. Vamos diferenciar o vício do fato, para vocês já aprenderem aqui uma nomenclatura própria, né, dessa área. Então, começando, né? O vício, segundo a doutrina, ele consiste em um problema que faça com que o produto não funcione adequadamente ou não funcione ou funcione mal, que diminua o seu valor ou que não esteja de acordo com as informações disponibilizadas, sendo estas inexistentes, insuficientes ou inadequadas. Então, voltando aqui um pouquinho para explicar melhor. Então, o vício, ele é considerado um problema. E aí eu vou ficar usando problema, porque se eu ficar usando defeito, vocês não vão memorizar o que é o defeito aqui, né? Porque a gente usa de maneira geral. Uma coisa quebrou. Deu defeito. Mas no direito do consumidor tem uma palavra mais técnica, né? Tem uma expressão mais técnica para defeito. E o vício não é um defeito, certo? Já fique claro. Então, a gente vai chamar o vício de problema, né? O vício é um problema. E esse problema vai fazer com que o produto ou o serviço ele não funcione adequadamente. Então, supondo, né? Exemplo. Você comprou um celular para utilizar, um smartphone, né? E a gente usa o smartphone para acessar as redes sociais, né? Muito mais hoje do que para ligar, né? Quase não ligamos mais. A gente usa as redes sociais. E aí, vai precisar usar a internet, né? Seja a internet do celular, né? A internet da própria operadora, ou Wi-Fi. E aí você comprou, né? E está lá usando, e daqui a pouco a Wi-Fi cai, e o celular não reconhece o chip para ter internet, não está funcionando de maneira adequada. Então, o produto está com vício, né? Funciona mal, né? Está ligando, desligando toda hora esse mesmo celular, né? Está cheio de problemas. Então, né, não é só essa questão da Wi-Fi que não pega, é porque está ligando e desligando toda hora, a bateria não carrega adequadamente, então está funcionando mal, está viciado, está com problema, né? Diminua o seu valor. Essas questões todas, né, de a bateria não está funcionando direito, não está acessando a internet direito. Se você fosse revender o produto, não ia mais conseguir revendê-lo por um valor de mercado ali aceitável. Então, esse produto perdeu valor, né? E ele não está ou pode não estar de acordo com as informações disponibilizadas, porque não existe informação nenhuma, né? O fabricante não passou informação nenhuma sobre esses problemas para você, né? No manual e tal. Informações insuficientes. O manual tem lá só dizendo como liga e desliga o celular e pronto. Nada mais. Ou inadequadas, né? Informações que trazem outras situações, né? Faça esse plano aqui, né? Acesse essa garantia estendida.
mas não traz as informações essenciais sobre o produto. Como vocês viram, essas situações aí, elas podem se acumular, Então, podem aparecer os 4 fatores juntos, ou pode aparecer um deles isolado. O que importa aqui para configurar o vício é que pelo menos um desses fatores apareça, certo? Pelo menos um. Podem vir os 4 juntos, né? Seria uma situação mais grave. Mas pode vir só um deles. E aí, se vier só um deles, está configurado o vício, está configurado esse problema sobre esse produto ou sobre o serviço, certo? E aí, então, vamos diferenciar, né? Vamos fazer a distinção, sabendo o que é o vício agora, a gente vai distinguir o que é vício e o que é defeito. Porque, como eu disse agora, defeito não é vício, é outra coisa. Então, vamos diferenciar o que é o vício e o que é o defeito. Por quê? Segundo a doutrina, vício e defeito são situações diferentes. O vício está relacionado ao problema restrito aos limites do bem de consumo, ou seja, os prejuízos são intrínsecos ao produto ou serviço objeto do contrato. Assim, o vício atinge apenas o produto ou serviço em sua essência. Então, o vício ele está restrito ao bem, ele está restrito ao produto ou ao serviço. Ele não nos atinge fisicamente, certo? Ele não vai atingir a figura do consumidor. Ele atinge somente o próprio produto ou o próprio serviço. Por isso que diz que é intrínseco. Ou seja, esse problema está no produto, está no serviço e não passa dele, certo? Não passa da figura dele. Então, o vício vai atingir o produto ou serviço na sua essência, mas não passa da figura do produto ou do serviço. Não atinge o consumidor pessoa, certo? Isso é importante para distinguir daqui a pouco o que é o defeito, porque o defeito vai ter essa configuração. Aí, usando aqui exemplos, né, do nosso cotidiano, um liquidificador que está aí rachado, né, a sua base, na esquerda e na direita, aquela clássica situação quando você vai acessar a internet e está fora do ar, está sem internet, você vai jogar esse joguinho aí para ver se passa o tempo, né? O Google deixa esse joguinho do dinossauro. Então, nessas situações aí você tem um vício, né? O vício do produto, o liquidificador está quebrado, né? Mas não passa da figura do liquidificador, é só ele, não atingiu o ser humano, não atingiu o consumidor. Quebrou, está aí, né? Vai ser consertado, pode ser consertado ou vai ser trocado. A internet caiu, mas não afetou a figura do consumidor. Daqui a pouco ela pode voltar, né? Nesse caso aí, desse exemplo. Então, aí teríamos vícios. No liquidificador, o vício do produto. No caso da internet, o vício do serviço, que é o de oferta de internet, né? Então, o vício ele é um caso, né, que traz um problema mais brando, porque afeta só o produto ou serviço, ou seja, o bem de consumo na sua essência. Já o defeito é diferente, né? No caso do defeito, esse está associado ao fato ou acidente de consumo. Então, não podemos usar a palavra defeito, né, no direito do consumidor, para todo e qualquer problema. Por quê? O vício não é defeito. O defeito ele vai estar associado ao fato ou ao acidente de consumo, certo? Como isso acontece, por que acontece, né? Qual é o sentido disso? Nessas situações, o defeito pressupõe a existência de vício, sendo o defeito um vício acrescido de um problema extra, de algo extrínseco ao produto ou serviço, e que causa um dano maior que um mero vício, atingindo também a pessoa do consumidor ou de terceiro. Então, vício e defeito, eles têm ali uma semelhança, mas eles têm essa diferença. É que o defeito é um vício mais grave. Porque o defeito, ele atinge a figura da pessoa do consumidor. Ele ultrapassa a esfera do bem, né? Ele não vai afetar só o liquidificador. Ele não vai só afetar lá o computador, o celular que está sem internet. Ele vai atingir o próprio consumidor, né? Então, nesses casos, o defeito, ou fato, ou acidente, que não é bem acidente, né? Porque tem a intencionalidade aqui, de certa forma, ou pode nem ter, que não interessa, que é a responsabilidade objetiva, mas o defeito vai se configurar
dessa maneira. Ele é um vício que tem um problema a mais e que esse problema vai atingir o consumidor na sua própria essência, na sua figura. Seja o próprio consumidor que adquiriu o produto ou serviço, seja um terceiro que foi afetado por esse dano, certo? Então, o defeito ele é muito mais grave do que o vício. E agora vocês já sabem, né? Como estudantes do direito do consumidor, já não podem mais usar defeito para qualquer problema, né? Defeito é só no caso do fato, do produto, do fato do serviço, que vai atingir o bem de consumo, produto ou serviço, mas também vai atingir o consumidor, vai atingir uma pessoa, seja o consumidor, seja um terceiro, certo? Então, esse é o defeito aqui. Então, não dá mais para usar defeito para qualquer coisa. A televisão pifou, está com defeito? Não, né? Só se ela pifou, estourou, explodiu lá e atingiu o consumidor. Aí é defeito. Mas se ela só pifou e ficou lá, né? Não afetou o consumidor, né? Então é vício. E aí vício não é defeito, como acabamos de ver, certo? Entenderam essa distinção entre vício e defeito? O defeito é muito mais grave do que o vício. Por isso não podemos usar defeito para qualquer coisa. Agora já não dá mais para vocês usarem lá na prática, quando forem fazer, se forem fazer uma petição, não dá mais para dizer lá de forma genérica. O produto deu defeito. Calma, né? Só vai usar o termo defeito no direito do consumidor se for um fato do produto ou fato do serviço. Se foi só vício, usa a palavra certa, vício. Se quiser usar o sinônimo, problema, mas não defeito, certo? Então, só concluindo, nestes casos, o dano atinge não somente o produto ou serviço, mas também a própria pessoa, seja ela o próprio consumidor ou terceiro, vítima deste acidente de consumo. E o defeito provoca danos morais, estéticos, além do dano material. Enquanto o vício geralmente só causa danos materiais. Pode causar danos morais também, mas é raro. Geralmente o vício só chega até o dano material. Já no defeito, né, no fato, vamos ter a possibilidade do dano material, do dano moral e do dano estético, entre outros que possam, porventura, aparecer. E aí só as figurinhas, né? Então, o celular que queimou a mão do usuário. O celular pegou fogo e queimou a mão de quem estava utilizando, né? E tem essa charge aí, né? Do pesado e medido, né? Tá triste porque sofreu um acidente de consumo. Onde machucou? Aqui, aí ele toca no peito, a pessoa desmonta, né? Tá doendo só quando eu respiro. Então, aí, esse é o caso do fato, né? Do defeito. Aí, nesses casos, a pessoa do consumidor foi atingida. Claro que não vai chegar a esse ponto da pessoa ser cortada, mas é só a alegoria aqui para mostrar que o fato, o defeito, o acidente de consumo, ele vai afetar não só o produto, o serviço, mas também a pessoa que está usando esse produto ou esse serviço. Seja o consumidor que comprou aquele produto ou serviço, seja um terceiro que está usando e sofre esse dano. Então, aí só, né, deixando mais claras essas distinções, o vício produz, em regra, danos materiais, como eu acabei de falar, podendo também produzir, em alguns casos, danos morais. Já no caso do defeito, além dos danos materiais, também ocorrem, em geral, danos morais e estéticos ao consumidor, por ser extrínseco ao produto ou serviço. Então, pode ter todas as configurações de dano possíveis no defeito. Já no vício, geralmente, danos materiais e, em alguns casos, danos morais. Certo? Alguma dúvida até aqui? Ficou clara essa distinção, vício, defeito e suas consequências? Beleza. Então, agora a gente segue para a responsabilidade por vício, né? Vamos ver isso com detalhes agora, como é que funciona. Então, a responsabilidade por vício do produto ou vício do serviço. Primeiramente, né, vai ter essa distinção do CDC. Né? A gente tem o vício, certo? E aí o Código do Consumidor dividiu em vício do produto e vício do serviço. Vai ter outras divisões, como a gente vai ver na sequência, mas há essa grande divisão, né? Vício do produto, vício do serviço. A previsão legal dessa responsabilidade, ela está em 3 artigos, né,
que são os artigos 18 a 20. Então, 18, 19 e 20 tratam do tema. E aí, então, vamos ter a divisão, como eu falei, vício do produto e vício do serviço. Então, a gente vai começar, né, nesses minutos que restam, a gente vai ver o vício do produto, né, que tem duas espécies. Então, o vício do produto é subdividido em duas espécies, que o próprio código faz essa distinção. Os vícios de qualidade e os vícios de quantidade. Então, vamos ver essas diferenças, né, e as consequências desses diferentes tipos de vício do produto. Então, o vício que atinge a questão de qualidade e o vício que atinge a questão de quantidade. Os vícios de qualidade estão previstos no artigo 18, né, do CDC, e os vícios de quantidade no artigo 19. São os dois artigos que tratam desses temas. Começando pelo vício de qualidade, que está lá no artigo 18, a gente tem o seguinte: esse vício de qualidade está relacionado aos diversos aspectos de qualidade do produto e do serviço, sendo descrito detalhadamente pelo que está previsto no CDC. Então, quando temos um vício de qualidade, trata-se de questões relacionadas à qualidade do produto ou do serviço, né? Na verdade, essa determinação aqui do serviço não vai ser aplicada, né? Porque vai ter um artigo próprio para isso, né? Então, aqui seria só aspectos de qualidade do produto, já que estamos falando de vício do produto. E aí, esses aspectos vão ser descritos detalhadamente, segundo o que está previsto pelo CDC, como vamos ver aí na sequência. Outra coisa importante sobre o vício de qualidade é o seguinte: é a distinção entre vício e vida útil do produto, certo? O vício não pode ser confundido com a deterioração normal decorrente do uso do produto. Então, uma coisa é o vício, esse problema que vai gerar a possibilidade, né, de tomar-se medidas para a reparação de danos. Já a vida útil é o período de utilização estabelecido pelo fabricante para aquele produto específico. E o tempo de vida útil ele tem diminuído, né, ao longo do tempo. Como vocês já devem ter ouvido falar, tem uma questão, né, chamada obsolescência programada. Tem até um documentário no YouTube sobre isso, né, a obsolescência programada. E é alguma conduta já há décadas, né, quase um século já chegando isso, de que os fornecedores, né, os fabricantes, vão colocando nos produtos, né, dispositivos ou mecanismos que fazem com que exista um tempo de vida útil determinado para aquele produto. Então, ele não é eterno, né? Uma hora ele vai pifar, uma hora ele vai dar problema, né? E aí, não se pode confundir o vício com essa questão da vida útil, porque pode ser que a vida útil daquele produto seja de 30 anos, e aí chegou os 30 anos de vida útil dele, acabou, não serve mais, aí você vai dizer que tem vício? Não necessariamente, né? Então, o vício ele não vai ser igual a essa questão, não vai estar relacionado a essa questão da vida útil do produto. A vida útil do produto pode ser muito maior do que, por exemplo, o período de garantia, né? E aqui vai estar mais próxima essa questão do vício do período de garantia do que da questão da vida útil. Só que como a obsolescência tem sido uma realidade cada vez mais constante, as empresas estão tendendo a aproximar cada vez mais a vida útil do produto do período de garantia. E aí muita gente já passou por isso. Compra um celular, uma impressora, um computador, está lá 1 ano de garantia, 2 anos. Passou da garantia, no dia seguinte pifou, né? É isso, a vida útil está bem próxima da garantia. Em alguns momentos até coincide. Isso não está correto, mas como não tem uma lei que regulamente isso, então os fabricantes vão utilizando aí do seu bom senso, né, para estabelecer esse tempo de vida útil. O importante é destacar aqui, vida útil não configura vício, né? Chegou ao fim da vida útil, não é necessariamente um vício. É preciso que se comprovem outras situações que levariam a essa situação, né, essa comprovação do vício. Então, neste caso, o vício será analisado conforme consideração da vida útil do produto, observando-se também as regras sobre o período de garantia estabelecido unilateralmente pelo próprio fornecedor. Então, pifou durante a garantia, claro, tem as possibilidades de exercer o direito. Se foi fora da garantia, já no final da vida útil, aí já não temos essa mesma proteção do CDC, certo? Vale lembrar que o risco do desenvolvimento por si só não pode ser causa de vício de um produto, como eu falei sobre o caso do Fusca, né, na primeira parte da aula,
Então, não é porque o dono do Fusca lá, fabricado em 60, vai ter agora o direito de cobrar da Volkswagen os acessórios que hoje existem num veículo 2021. Não dá, né? Porque houve décadas aí de desenvolvimento tecnológico para que os automóveis dessa marca pudessem chegar a esse patamar. E lá nos anos 60, lógico, não se pensava nisso. Podia até ter algum experimento, alguma coisa, mas não eram acessórios, não eram itens que compunham o veículo. Então, não dá para, né, buscar indenização só porque houve essa mudança pelo desenvolvimento tecnológico, né, pela evolução tecnológica da empresa. Aí, lendo, então, o artigo 18, né, do CDC, o caput, que prevê, então, o vício de qualidade. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes da sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Então, analisando esse caput do artigo 18, a primeira coisa é uma imprecisão que eu sublinhei aqui de vermelho, né, destacando o quantidade. Foi um erro, né, do legislador, porque tem o artigo 19 que trata disso. Então, aqui não é vício de qualidade ou quantidade, é vício de qualidade apenas, né? Aí vejam, no início está lá, os fornecedores de produtos duráveis ou não duráveis respondem solidariamente, lembra da regra, né? Responsabilidade solidária, pelos vícios de qualidade. E aí vem as determinações, produtos que são impróprios, produtos inadequados ao consumo, né? Produtos que lhes diminuam o valor, como eu falei lá da definição, né, de vício. Os que decorrem da disparidade com indicações constantes de recipiente, embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, ou seja, qualquer indicação sobre o produto, né? Claro que vai se respeitar aqui variações decorrentes da sua natureza, pequenas variações de qualidade são admissíveis ainda, mas acima do aceitável não, aí já vira vício, né? E o consumidor vai ter sim o direito, quando se configurar essas situações, de exigir a substituição das partes viciadas ou outras opções, como veremos. E aí, então, as observações, né? A inadequação do termo quantidade, como eu falei, né? A previsão correta está no artigo 19. Deve-se sempre respeitar as variações inerentes a cada produto como limite entre a ocorrência ou não do vício. Então, diferenças aceitáveis, pequenas, são aceitáveis, diferenças já mais relevantes aí se configuram como vício. E aí, o parágrafo 6º do artigo 18 vai estabelecer o que seja um produto impróprio para o consumo. E aí são impróprios para o uso e consumo produtos cujos prazos de validade estejam vencidos, produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou saúde, perigosos ou ainda aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. E, por fim, os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam. Então, aí, exemplos, né? Produtos com a validade, né? Produtos vencidos, avariados, nocivos, corrompidos, etc. E, né, outras questões que estão no inciso 3º, que trazem a cláusula de abertura. Falta menos de um minuto para terminar a aula, então me despeço aqui de vocês. Bom feriado lá no dia 2 e a gente se vê então no dia 5, né, na sexta-feira, às 6h40. Tá bom, gente? Boa noite. Até o dia 5 de novembro.